Oi, deputado Luiz Felipe, aqui quem fala é a Camila Ábido, tudo bem com o senhor? Deputado, por gentileza, o senhor pode me enviar um áudio explicando o voto distrital, os pontos positivos e os pontos negativos sobre o voto distrital? Muito obrigada pela sua atenção. Olá, amigos. Para que a gente possa avançar na questão de reforma eleitoral e reforma política em geral, precisamos entender o voto distrital. Existe um grande consenso que o voto proporcional, que é o atual modelo que elege para o legislativo, ou seja, para vereadores, deputados estaduais, deputados federais, é um grande problema. Então, isso é um grande avanço, é um grande benefício saber que maior parte dos partidos e das autarquias que geram a questão eleitoral, por exemplo, o TSE, OAB e outras organizações, acreditam que o voto proporcional é ruim para a questão estabilidade política do Brasil. Isso é um fato. Historicamente, o voto proporcional não tem sido bom em formação de governo, formação de coalizões, entregar governabilidade, fragmenta demasiadamente todas as câmaras legislativas. Por quê? Ele representa proporcionalmente todas as ideologias que existem. Ao invés de concentrar essas ideologias em partidos maiores, o voto proporcional ele fomenta a fragmentação. E cada partido vai ter sua representação e cada ideologia, cada nuance ideológica vai ter ali a sua representação partidária separada. Isso não é bom para você estabelecer uma base comum para você estabelecer governabilidade. Então, esse que é o grande problema do voto proporcional na questão de governabilidade. E também tem um problema de representatividade. No atual modelo proporcional, é um sistema que não é muito transparente, ele é difícil de você mensurar quem ganhou as eleições, quem vai ser eleito ou não. Existem possibilidades, ao menos no passado isso existia, de coligações, e aí complicava ainda mais o sistema, que já não era um sistema transparente. Você estabelecia coligações entre partidos, então você votava num candidato de um partido. Se por acaso ele já estivesse sido eleito, já estivesse com um componente ali eleitoral suficiente para colocar ele dentro do sistema político, o seu voto era desviado para uma coligação ou para outros candidatos do mesmo partido ou para candidatos de uma coligação. Então você não sabe exatamente em quem você votou vai receber o seu voto. Então esse era um dos grandes problemas do voto proporcional. O princípio ativo aqui do voto proporcional era para não perder os votos, né? Esse aqui é um grande princípio ativo. No entanto, acho que ele é secundário a outras questões que temos que colocar em pauta aqui com relação a outros modelos eleitorais. Então vamos entrar nesse modelo eleitoral que todo mundo está falando, que é o voto distrital. O voto distrital, o que ele faz? Ao invés de um deputado estadual ou federal, ou mesmo num contexto de vereador, né? Ao invés dele fazer campanha, na questão do vereador, ao invés do vereador fazer campanha em toda a cidade, ele vai fazer campanha no seu distrito somente. Então o distrito eleitoral de um vereador é muito pequeno, é alguns bairros somente, às vezes é somente um bairro, às vezes até um bairro tem mais do que um distrito ali associado em função de ter muita concentração de pessoas. Então o mapa distrital de uma eleição de vereador, ela é extremamente restrita, pequenos distritos, o representante distrital, ele mora no distrito que ele representa, o que não é o caso hoje em dia. Hoje em dia um vereador mora num bairro, mas é eleito por um outro bairro, às vezes bem distante da realidade de onde ele mora. Então não há vínculo de eleito com o eleitorado local. Então, na questão de vereador, é fundamental que esse vínculo exista e tem que ser muito mais reforçado. Por quê? Porque a função do vereador ela é de monitorar e ajudar o sistema executivo, né, o poder executivo, em questões orçamentárias de alocação de serviços. Se o eleito não sabe quais são as necessidades básicas do seu bairro, ele não tem como fazer um bom julgamento se o orçamento está sendo bem empregado,
sobretudo naquela região do qual ele representa. Então existe uma necessidade aqui de ter sim um vínculo bairrista, de ter um legislador com capacidade de conhecimento profunda dos problemas locais e representar isso em sua plenitude. Não é função de um vereador ficar defendendo aí pautas nacionais ou pautas de causas ou de classes que não tem absolutamente nada a ver com a entrega de serviço local. Que seriam essas pautas? Por exemplo, representar um vereador começar a falar de meio ambiente, um vereador começar a falar de relações exteriores, ou falar de questões trabalhistas e coisa que foge à competência de um vereador. A questão do vereador, ele precisa de fato representar o seu distrito, o seu bairro, e está muito vinculado à entrega de serviços básicos. E se por acaso ele é de um bairro rico, então é de entrega de outras questões, por exemplo, segurança e uma série de outros avanços aí que fogem até da questão de entrega de serviços básicos. Então essa que é a missão de um vereador. No mesmo compasso, um deputado estadual, um deputado federal, imagine que hoje no sistema proporcional ele tem que fazer campanha em todo o estado, seja ele deputado estadual ou deputado federal. Ele tem que fazer campanha como se ele fosse um governador, tem que ir em todos os rincões do estado para angariar votos e mostrar a sua causa, etc. Só que o que acontece? Primeiro, isso é muito caro. Segundo, mais uma vez, você vai estar, depois, para manter uma coalizão governamental, quando esse deputado foi eleito, vai ser caro também. Porque daí que surgiu os problemas de mensalão, petrolão, foi exatamente para você fazer coalizões maiores de deputados que vêm de diversos micropartidos. E aí o que acontece é que você acaba corrompendo o sistema para poder governar. Então, neste quesito, o voto proporcional ele é caro não só para você fazer eleição, mas também depois para montar uma coalizão. E isso é detrimental aí à questão de estabilidade política. Mas no contexto deputado federal e deputado estadual, esse também, na minha opinião, tem que ser distrital. Por quê? O mapa distrital do deputado federal e deputado estadual é diferente do mapa distrital do vereador. Ele pode incorporar aí algumas cidades dentro da sua representatividade. Ele foca num distrito menor. Isso é muito mais fácil de fazer um boca a boca, fazer uma apresentação pessoal e de fato representar problemas de micro-regiões que tem uma dinâmica econômica toda própria e distinta uma da outra. E com isso, ele consegue efetivamente ter a representatividade. Por que o voto distrital é importante? Porque ele é o único que é capaz de dar essa representatividade. Ele é o único capaz de dar uma representatividade de maneira barata, de maneira cujo custo não é muito excessivo. Hoje em dia, com a função de você ter que fazer uma campanha em todo o estado, isso encarece demasiadamente qualquer campanha eleitoral. E aí cria pressões em fundo eleitoral, fundo partidário e uma série de outras dinâmicas, que é contrário ao que nós acreditamos que seja efetivamente a democracia. A democracia não é para custar bilhões, ela é feita exatamente para localizar o poder, tanto que a definição de democracia é poder dos demos, poder dos povoados, das comunidades. Essa que é a definição original. Então, os povoados e comunidades não têm que pagar bilhões para um sistema eleitoral. É só olhar quem é que ali localmente representa aquela localidade. E isso é extremamente barato, né? Foi essa que toda a origem do modelo foi para baratear o custo e dar uma representatividade muito alta. Mas o que ele faz também? Ele cria, o voto distrital, ele cria uma eleição majoritária. O que é uma eleição majoritária? Imagina você elegendo um prefeito, é uma eleição majoritária, um governador é uma eleição majoritária, um presidente é uma eleição majoritária. Então, esses são modelos majoritários, ou seja, 50 mais 1% dos votos ganha aquela região. E então ele é um sistema que fomenta o debate. Ele fomenta o debate entre candidatos, porque só um candidato vai representar uma região muito pequena, mas vai representar somente uma pessoa representa aquela região. Então, com isso, o que acontece? Primeiro, você fomenta um debate antes da eleição. Você não fragmenta
o debate, joga o debate todo para a Câmara, de uma maneira fragmentada, o que acaba sendo você gerando uma muvuca dentro do parlamento. O debate é feito antes, e quem ganha aquele distrito, ele ganha de uma maneira transparente, ou seja, é muito fácil de você determinar quem ganhou o distrito, ou qualquer eleição majoritária, é extremamente fácil de você oferir o vencedor. Então, nesse contexto, você está simplificando o modelo político. Então, temos aí 3 benefícios grandes aqui do voto distrital. Primeiro, é extremamente transparente, muito fácil de você oferir quem é o vencedor. Segundo, é o custo mais barato possível de você fazer campanha eleitoral. Terceiro, a representatividade, o vínculo entre o eleito e o eleitorado é o maior possível, porque o eleito tem que ser do distrito do qual ele foi eleito. Então, essas 3 prioridades vencem qualquer outra prioridade de qualquer outro sistema eleitoral. Como eu mencionei, a prioridade lá do sistema proporcional é não perder o voto, você não jogar fora o seu voto. Então veja que nós estamos trocando aqui as prioridades exatamente para estabilizar o modelo. E todos os modelos mais estáveis que existem no mundo são com modelos distritais. Seja ele distrital puro, que é o que eu defendo, seja ele distrital misto, que é uma variação do modelo proporcional e do modelo distrital agindo em conjunto. Muito mais complexo, mas já é melhor do que o atual modelo somente proporcional. Enfim, essas são as grandes vantagens do modelo distrital. Todos temos que abraçar esse modelo. Já existe mencionei antes, já existe uma grande conversão para que esse modelo seja implementado. E agora é uma questão de olhar os detalhes, né? Esses detalhes técnicos de como é que vai ser a criação do modelo distrital, como é que vai ser a regência desse modelo distrital, é o que é o fundamental para que a gente possa ter um sistema eleitoral que esteja condizente com a estabilidade política que todos nós queremos. Muito obrigado, amigos. Ficamos aqui por hoje com este parecer. Tá? Um grande abraço e até a próxima.